Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma curiosidade aqui do nosso canal. Você é bem-vindo então a estudar conosco mais um profundo texto da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a túnica de José. Era mesmo colorida? É isso que nós vamos investigar. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, aperte no sino das notificações, para você não custa nada, para nós serve de estímulo e incentivo. Mas antes de entrarmos também aqui na explicação do texto, eu preciso oferecer a você o meu curso de Anjos, Demônios e Batalha Espiritual. Um curso profundo, bem explicado, com 7 horas de gravação que você pode receber agora pelo telefone, pelo contato que estará passando aqui abaixo no vídeo. Entre em contato conosco e receba agora, por apenas R$ 49,90, 7 horas de aulas sobre anjos e batalha espiritual, para assistir aí no conforto da sua casa. Muito bem, vamos investigar um texto da Palavra de Deus que está no livro do Gênesis, que narra a história de José, que é conhecido de todos nós, um dos homens notáveis da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar então se a túnica de José era colorida ou não era. Há quem diga que não era colorida, outros dizem que sim. Nós vamos tentar resolver para você esta questão. Para tanto, vamos ler primeiro em hebraico o livro do Gênesis ou do Bereshit, capítulo de número 37 e o versículo de número 3, que está escrito em hebraico assim: Ve'Israel ahav et Yosef michol banaiv ki ben zekunim hu lo ve'asa lo ketonet pasim. Preste atenção na palavra ketonet pasim, porque isto será o objeto aqui do nosso estudo. A palavra ketonet é túnica e passim é o que nós vamos investigar. Vamos ler em português como ficou a tradução. Na Almeida Corrigida e Fiel está traduzida assim: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Muito bem, perceberam que a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, então optou por traduzir como túnica de várias cores. Acontece que na palavra ketonet não há dúvida que se trata de uma túnica, ou seja, de uma veste, de um casaco comprido, talar, que chegava até os pés. Mas como nós sabemos disso? É que a palavra que vem depois de ketonet, que foi traduzida por várias cores, é a palavra passim. Passim no hebraico, veja bem, passim no hebraico não significa, entre os melhores exegetas, os melhores dicionários, não trazem como várias cores. Trazem sim palma da mão ou sola do pé. Então, a palavra passim, eu vou colocar ela aí na tela para você, aí no vídeo. Passim, em hebraico, significa palma da mão ou sola do pé. E aí você se pergunta, Pastor Diogo, mas então, se a palavra túnica, ketonet, túnica, e a seguinte, passim,
foi traduzida por várias cores, sendo que passim significa a sola do pé ou palma da mão. Então, essa tradução várias cores não está errada? Sim e não. Deixa eu explicar para você. Etimologicamente, a palavra passim, como eu já expliquei, significa palma da mão ou sola do pé. Então, nenhuma tradução hiperliteral, o texto está dizendo, isso de uma forma literal ou hiperliteral, deveria ser traduzido assim, que Israel deu uma túnica para Yosef, ou seja, José, o seu filho, e esta túnica, ela ia até o calcanhar ou a planta dos pés e também até os punhos ou a palma da mão, significando que a túnica era comprida. Isso quer dizer passim, palma da mão ou sola do pé. Significa dizer que passim quer dizer que ela era comprida. Quer dizer, é uma túnica comprida, tanto nos braços, tanto quanto nas pernas, porque ia até os calcanhares ou a planta dos pés, significando que ela quase escondia os pés. Mas agora o estudante da Bíblia, ele se depara com a situação. Peraí, por que então foi traduzida por túnica colorida? Bom, para isso chegar colorida no português, a gente tem que entender, a gente que trabalha um pouco com essa questão aí de etimologia de palavras, de como o texto chegou no português, e a origem é no hebraico, mas do hebraico houve uma tradução para o grego chamado Septuaginta, que em português alguns chamam de Septuaginta, que é a tradução então do hebraico, o Antigo Testamento, o Tanar, para o grego. E ainda depois temos a Vulgata Latina de Jerônimo, então hebraico, grego, latim, para depois chegar no português. Agora, por que no português então chegou túnica colorida? É claro que se no hebraico não diz que era colorida, o texto original não diz que era colorida, só pode que a questão está na Septuaginta, na tradução para o grego. Realmente é isso. Porque na Septuaginta, o que está traduzido ali, no termo grego, que significa, vou ler aqui para você no grego, ritona poikilon, ritona poikilon. Outros dirão kitona poikilon. Mas eu uso aquela forma de falar o grego de uma forma mais bíblica, tá? Não tanto moderna. Então, essa expressão da Septuaginta, ela quer dizer túnica multicolorida. Túnica multicolorida. Quando nós olhamos para a Vulgata Latina de Jerônimo, foi traduzida por túnica de várias cores, tá? Até está escrito no latim tunicam polymitam, quer dizer, poli é muitas cores. Agora, você sabe por que chegou no português como túnica de várias cores. É claro que nessa altura do vídeo você deve estar pensando, mas então a Septuaginta está errada, a tradução para o grego está errada, a Vulgata Latina de Jerônimo está errada, e também, por sua vez, a tradução para o português está comprometida, está errada. É isso que você pensa. Só que não. Peraí, pastor Diogo, mas então você está se contradizendo? Não. O estudante da Bíblia, o biblicista, o pesquisador, ele tem que entender que você só com etimologia da palavra, você não resolve tudo dentro da Bíblia. Tem certos estudantes que gravam vídeos aí na internet e eles pegam ao pé da letra uma palavra
e dizem que a tradução está errada. Deixa eu explicar para você. Nem só de etimologia se vive uma tradução, tá? Por que que os judeus que foram contratados por Ptolomeu Filadelfo, pelo monarca Ptolomeu do Egito, que em Alexandria, no Egito, que contratou aí 72 sábios judeus para traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego. Por que que esses judeus que traduziram para o grego colocaram túnica multicolorida? É claro que eles sabiam por tradição que se tratava de uma túnica, ainda que o termo significa túnica longa, que ia até a palma da mão ou a planta do pé. Os judeus sabiam por tradição que se tratava de uma túnica não só comprida de braços e pernas, mas se tratava de uma túnica também colorida. Eles sabiam isso por tradição, pela tradição oral contada de pai para filho. E para corroborar isso, eu quero ler aqui pelo menos 2 importantes exegetas da tradição rabínica e explicar para você por que que ela era de fato colorida, ainda que o texto não diga que era colorida. No hebraico não diz que era colorida, mas os próprios judeus dizem que era colorida. Bom, é claro que eles estão dizendo isso por tradição. Um importante exegeta estudioso do meio rabínico, chamado Radak, ele disse assim em sua obra, em seus escritos, que o tecido era feito de uma superfície de cores diferentes. Radak ainda salienta que esse tecido era muito macio, era muito fino, era muito de um valor agregado, e que essa túnica de várias listras continha várias cores. Ainda para corroborar o que Radak disse, Malbim, outro importante exegeta estudioso da literatura rabínica, ele escreve que se tratava de um manto longo e colorido. Então perceba, a Bíblia no seu original hebraico, ela no termo passim não quer dizer colorida, quer dizer, repetindo, palma da mão e sola do pé, tá? Querendo dizer que era uma túnica comprida, tá? Não diz que era colorida. No hebraico não diz, diz que era comprida, tá? Mas a Septuaginta, que foi traduzida por judeus, já colocaram aí esse facilitador. Eles pegaram parte, então, da tradição oral e acrescentaram dizendo que, olha, era não só comprida, mas era colorida, tá? É eles que trazem essa informação e eles estavam baseados nas tradições os maiores escritores da literatura rabínica e, por sua vez, naquele tempo, pela tradição oral entre os judeus, contado aí de pai para filho. Então, resumindo, a túnica não diz que era colorida no texto original, tá? Mas diz que era na Septuaginta que era colorida, na Vulgata era colorida, na Bíblia em português diz que era colorida, na Bíblia inglesa diz que era colorida, porque os judeus sabiam, por tradição, que ela era colorida. Resumindo, ela era, de fato, uma túnica, então, comprida nos braços e nas pernas e ainda listrada e de várias cores nas suas listras. Fechado, então? Combinado? O texto hebraico não diz que era colorido, a Septuaginta diz, a Vulgata diz, o inglês diz, as bíblias inglesas, portuguesas dizem que eram coloridas, e os próprios rabinos explicam que ela era de fato colorida. Fechou? Não está errada a Bíblia, confia aí na sua tradução.
Eu concordo que há várias situações dentro da Bíblia, mas a túnica de José, era então colorida e comprida nos braços e nas pernas, chegando até quase tapar o pé e quase cobrir parte da mão. Fechado, combinado, então a túnica era colorida. Eu fico por aqui, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em o nome do Senhor Jesus.